Olá, espero que todos estejam bem. É a segunda edição dessa live, porque a primeira simplesmente apagou, cortou, eu não sei o que aconteceu. Então, eu vou repetir, porque eu vou gravar e depois vamos subir no YouTube. Então, sejam todos bem-vindos, eu espero que vocês estejam bem. E o assunto de hoje é doença versus perdão versus gratidão. Cris, o que isso tem a ver? Tem muito a ver. Porque eu vou partir de uma frase do Bert, que é uma pérola mesmo, que é o seguinte: todo corpo que adoece, ele não está buscando só a cura física. Mas todo corpo que adoece, ele precisa perdoar uma memória, agradecer uma história e limpar a mente. Então, toda doença, toda cura que se inicia no corpo, ela se inicia com uma memória a ser perdoada, uma história a ser agradecida e uma mente a ser esvaziada. Muito bem, o que isso significa? E vocês podem fazer os seus comentários aí, tá? Isso significa, vou dar uma explicação técnica antes de mais nada, como é que é o nosso corpo. Porque muitos de nós acreditam que nós somos tridimensionais e ponto final. Só que existe, além da tridimensionalidade, das células que estão tridimensionais, existe ainda outras células que elas não aglutinam de forma tridimensional, elas já são mais separadas, os núcleos, mas elas vão formando um campo energético em volta da gente, inclusive, que é manipulado pela nossa mente. Então, são 11 camadas que nós temos além do nosso corpo físico. Quando algo chega e cristaliza no corpo físico, é porque você já deixou furar todas essas camadas através das emoções, através das histórias, através de todas as suas vivências e, principalmente, através daquele amor cego, né? O que é o amor cego? É o amor que nós olhamos para todos os nossos antepassados sem sequer a conhecer. Então, as gerações seguintes, nós, que somos gerações seguintes dos 7 para trás, e 7 gerações atrás, deságua no nosso corpo. Por quê? Porque nós somos a soma da linhagem do nosso pai e da linhagem da nossa mãe. Então, nós temos muita memória celular das mães, dos pais dos nossos pais, dos avós dos nossos pais, e assim vai. E assim vai até 7 gerações para trás. Eu já cheguei em constelação a 9 gerações, mas via de regra, 7 gerações é o que está aqui no nosso corpo físico e as memórias ativas. E essas memórias ativas, elas vão buscar olhar para um aborto, para uma mulher que ficou louca e foi jogada em algum lugar. São N histórias que simplesmente as famílias jogam por cima, jogam debaixo do tapete, porque problema ninguém quer saber. Inclui tios que roubaram, que fez, os treteiros da família, inclui assassinatos, às vezes é um pai matando o genro. Gente, são tantas histórias, são tantas coisas que estão na memória celular. E essas memórias celulares, através da gente, através das doenças, é a forma que é o amor cego, né? O amor que adoece, e que nós encontramos um jeito de olhar para aqueles que a gente nem sabe quem é. Nós não temos consciência, mas a nossa memória celular está super ativa. A nossa memória celular sabe tudo, porque a nossa memória celular conduz a nossa alma. Bom, como que eu faço as curas então? Como que eu devo? Eu tenho um problema, eu tô com uma doença assim, não importa qual é a doença. Mesmo as mais simples, né? Uma infecção urinária persistente, problemas de pele, as diabetes, tudo isso
são padrões dentro de uma memória celular. E até as mais difíceis, como o câncer e outras doenças raras, para onde essas pessoas estão olhando? Que amor é esse? Né? Que amor cego é esse que a gente vai olhar através da doença? Então, na verdade, nós temos que aplicar o perdão primeiramente para as nossas células. Primeira coisa que nós temos que fazer é aplicar o perdão para as nossas células. E a prática do Ho Oponopono é uma prática excelente para isso, né? Aceito, confio, entrego e agradeço, né? Ou tenho perdão aí, tem onde eu falo eu te amo, eu me perdoo, eu te amo, eu não estou lembrando agora a sequência do Ho Oponopono, mas você pode praticar o Ho Oponopono e trabalhando isso, pratica no trânsito, pratica 5 minutos na hora que você estiver tomando banho. Você tem vários momentos com você mesmo, com você mesma, que você pode praticar esse Ho Oponopono, que é o auto-perdão. Porque se você ficar no perdão, eu preciso perdoar tal pessoa, tal pessoa não me perdoa. Se você ficar na prática do perdão, você vai ficar vinculada. Então, quem está precisando perdoar é arrogante, porque para todo arrogante falta algo, né? Então, para quem está precisando perdoar, vai gerar o que para o seu corpo? Mágoa, ressentimento, raiva, e isso vai amargurando e vai mexendo com os órgãos internos, principalmente fígado e rins. E para quem precisa ser perdoado, fica no processo de culpa. E os dois ficam vinculados, não se liberam para a vida, não se liberam. Então, e se você for olhar bem, você está copiando, você está no padrão de algo que aconteceu no passado. Lembre-se que a visão sistêmica, a ciência da visão sistêmica, nunca encontra a solução do problema no problema. Nunca está no problema, está sempre em algum outro. Por isso a gente abre a constelação para compreender onde é o ponto principal, onde está a questão. A seguir, né? Então, quer dizer, eu posso curar meu corpo a partir de uma memória a ser perdoada, para quem está entrando agora, né? De uma memória a ser perdoada, de uma história a ser agradecida e de uma mente a ser limpa, né? Então, nós já falamos sobre o perdão, agora eu vou falar sobre o agradecimento. É isso mesmo. Quantas e quantas pessoas acabam recebendo um tapete, viveu um tempo dentro de uma empresa e foi dispensado, né? E vai carregando mágoa, ressentimento, porque aquela empresa é isso, porque aquela empresa... Gente, só a gratidão salva. Só a gratidão limpa a memória. Só a gratidão vai te dar um upgrade de você ter compreensão por tudo isso que você está passando, se liberar. Porque que acontece? Todos esses sentimentos que vão gerar doença, a mágoa, a culpa, a tristeza, elas são sentimentos, essas sensações, esses sentimentos, eles vinculam você, eles prendem você, eles te dominam a mente, você não encontra paz. Então você vai adoecendo. Não é assim. Não, você precisa encontrar. Então, vamos lá. Ponto 1, o perdão, a memória a ser perdoada. Só que eu nem sei qual memória eu tenho que perdoar. Porque eu estou seguindo algo, eu estou olhando para alguém, então eu não sei qual a memória que perdoar. Prática do Ho Oponopono. A prática do Ho Oponopono, onde eu me perdoo, eu me desvinculo, eu perdoo as memórias que estão em mim. 2, agradecer. Eu topei o pé ali, aprenda com a topada no pé ali. Né? Tudo que você está vivendo na sua vida, quer dizer, o que você viveu até hoje, te capacita para o amanhã. Palavras do meu amigo Dia Sabri. O que você viveu até aqui hoje vai te capacitar para o amanhã. Você vai ficar mais competente para muitas coisas. Você vai ficar competente para resolução de problemas pessoais e até por onde você caminha. Mas se você tiver gratidão por todo o aprendizado que você teve, por toda a experiência, e em especial aqueles que você se vincula e que você está em treta com eles, vamos dizer assim. Você está em treta, né? E por fim, uma mente a ser limpa.
Se você consegue se perdoar, se você consegue olhar para tudo isso com gratidão, a mente a ser limpa já vai entrar em paz automaticamente, porque você vai entrar num processo de paz tão grande. Você vai entrar no processo de olhar para um horizonte, de olhar para a realização, para a manifestação de tudo aquilo que você sempre quis. Então aí você começa a manifestar o quê? Cura. Você começa a manifestar libertação. Você começa a manifestar tantas coisas boas. Você começa a vibrar num padrão frequência de frequência que você só vai atrair coisas boas. Você vai atrair pessoas diferentes. Você vai viver realmente o seu destino. Você vai seguir realmente o seu destino e não o destino de alguém. Porque até aqui, se você acha que você seguiu o seu destino, que é seu destino, que você é... Não se pode falar essa palavra contrária à sorte. Você é uma pessoa que falta de sorte, que só com você acontece, que o Uruca da família Adams foi inspirado em você. Não, meu bem, você só está no destino dos seus antepassados com um amor cego por algo que você nem sabe o que é, vivendo a história deles. Porque está na sua memória celular e você não sabe fazer diferente. São padrões genéticos. É toda a informação genética que está aí no teu corpo. Então você pode se curar a partir do momento que você começa a olhar para você, né? Claro, nós somos seres humanos, a gente adoece, né, com as coisas todas. Então, eu tava passando por um momento aí, já 7, 8 meses numa situação. E nada resolvia. E um dia eu tive uma contratura muscular nas costas e eu pedi para a querida Michele vir aqui e dar uma olhada no que estava acontecendo, né? E a Michele, com as suas técnicas, ela fez ela apertou um ponto nas minhas costas, onde eu chorei muito. Nem sabia o que eu estava chorando, eu nem sabia o que eu estava desaguando. Depois me veio algumas imagens, eu tive consciência do momento em que eu trouxe isso para mim, mas ao desobstruir esta energia, desobstruiu todos os meus chakras, todos. E um problema que eu vinha carregando 8, 9 meses, com o médico disso, o médico daquilo, porque é tudo médico, são todos compartimentados, né? Falo que é a turma da área da doença e não da saúde. Sumiu, simplesmente sumiu de um dia para o outro. Mas por quê? Porque era uma coisa do coração, era uma coisa do sentimento, era uma coisa que eu estava enrijecendo no meu corpo, enrijecendo nas minhas memórias celulares, e eu pude soltar através disso. Então, eu vou citar aqui Newton Schultz, ele vem falando: procurem um terapeuta, procurem alguém que você confia, procure, porque este ano é um ano de treta, é um ano de surtos, é um ano onde as pessoas vão negar muitas coisas e vão procurar cura, e é muito importante que você mantenha a sua sanidade mental, porque a sua sanidade mental, ela é a sanidade do seu corpo. Consciência, você tem que expandir consciência sobre o momento, expandir consciência sobre as coisas que estão por vir, não aceitar algumas outras coisas, enfim. Agora é o momento mesmo de você olhar para você. E eu sempre me pergunto, se apareceu alguma coisa no meu corpo, eu já falo, deixa eu entender aqui aonde eu estou me culpando, onde eu estou culpando alguém, estou responsabilizando alguém, deixa eu entender. Então eu paro, nem sempre o entendimento é imediato, mas os sinais eles aparecem. Os sinais eles aparecem para que a gente possa entender o que é que nós estamos honrando, ou para onde a gente está olhando, que amor cego é esse. Bom, a pérola tá ali, ao lado de onde eu tô deixando aqui, para quem tá olhando no Instagram. E a pérola do Bert é: toda doença não é apenas um corpo a ser curado, mas é uma memória a ser perdoada, uma história a ser agradecida e uma mente a ser limpa. Esse foi o tema da nossa live hoje. E para você que está me vendo no YouTube, deixa aqui, me conta aqui.
Qual é a sua doença? Qual é a sua questão? Para onde você tem olhado? Você sofreu algum golpe e depois ficou doente? Deixa aqui o seu comentário. E se eu pude contribuir com você através desses minutinhos, então, por favor, replique, mande um aviãozinho, obrigada, replique, mande um aviãozinho, dê o seu like, compartilhe, para que outras pessoas possam ter acesso a esse conhecimento e olhar para a cura. Esse é o meu propósito. O meu propósito aqui com vocês é sempre gerar prosperidade, cura, riqueza nas relações, nos sistemas em que as pessoas estão interconectadas. Então, um grande fraterno abraço, até a próxima live e até mais.